Projeto de extensão vinculado ao curso de Arquivologia da Unesp auxilia a Prefeitura de Marília na catalogação de documentos públicos. O convênio com a universidade é uma ajuda importante para que a lei de arquivo aprovada pelo município em 2008 seja cumprida. Também vamos conhecer a proposta de acesso livre a publicações científicas da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Quinta-feira, 11 de abril, o Unesp Notícias está no ar. Boa noite! Um projeto de extensão da Unesp em Marília tem ajudado a prefeitura local a desenvolver políticas arquivistas dentro da administração municipal. Os objetivos são ficar em dia com a lei, facilitar o acesso a documentos importantes e ainda preservar a história da cidade. Documentos, processos, contratos, registros. O volume de papéis que circula diariamente por uma secretaria municipal é grande e em Marília não é diferente. Acabar com essa prática é algo que ainda está distante da realidade dos administradores. Temos constantemente trocado ideias, ideias que poderiam realmente não só eliminar os papéis, facilitando, agilizando o trâmite de papéis, como também propiciando uma economia muito grande para o município na impressão, enfim, né, e manuseio disso aí, porque são carros que ficam levando para baixo e para cima esses documentos que estão sendo tramitados, né, pessoas, veículos, né, então tudo isso aí é a ideia de que realmente nós possamos diminuir. E aqueles arquivos, né, os documentos que realmente nós não podemos eliminar, que possamos ter o cuidado, né, necessário para a sua manutenção. Desde a emancipação em 1929, Marília já produziu milhões e milhões de documentos. O número exato ninguém sabe ao certo. A Lei de Arquivo Municipal foi aprovada em 2008, mas só no ano passado ela começou a ser colocada em prática. E a primeira ação foi a instalação do Arquivo Público Municipal, que centraliza a documentação e o arquivamento de toda essa papelada. 3 arquivistas concursadas iniciaram os trabalhos, mas a tarefa está bem longe do fim. Tinha mais pastas, era um pouco mais sujo, a gente conseguiu condensar um pouquinho mais organizar, por assim dizer. Ainda estamos trabalhando na limpeza, abrindo caixa, que vocês viram que tem bastante caixa ainda, jogando pasta fora, trocando, tentando colocar as coisas nesses saquinhos. Não são ideais, a gente sabe, né? Quem estuda, quem trabalha com isso sabe que em termos de preservação, os saquinhos não são ideais. Mas, por enquanto, o que dá para fazer para tentar organizar e condensar um pouquinho as coisas. Para a Júlia, o mais difícil neste começo é identificar os papéis. E tem muitos que ainda estão guardados em outros prédios públicos da cidade. É muita documentação espalhada, né? Então, identificar de onde vem, quem produziu, o tempo também, né? Que a gente precisaria guardar ou não. Esse vai ser o maior desafio, porque são muitas coisas mesmo. Estagiários também ajudam na tarefa e todos se dividem entre classificar as folhas e atender ao público. Todos os dias, cidadãos comuns e funcionários de secretarias vão ao local em busca de documentos antigos. Para colaborar com os trabalhos, a professora Márcia, do curso de Arquivologia da Unesp, criou um projeto de extensão que vai desenvolver políticas arquivísticas na administração de Marília. Nós fizemos um convênio com a prefeitura há 2 anos atrás, né, valendo por 3 anos, então vale agora até o final do ano, para uma primeira etapa, que é essa etapa de diagnóstico, de levantamento. A segunda etapa é a montagem dos instrumentos, da tabela do plano de classificação e da tabela de temporalidade. Nessa segunda etapa, que é os próximos 2 ou 3 anos, a gente pretende que esses documentos todos estejam realmente realizados, implantados e passíveis de serem aplicados. Como agora nós temos uma equipe na cidade de arquivistas, de técnicos profissionais realmente da área, nós entendemos que a universidade vai ter conseguido cumprir esse objetivo de colaborar nessa criação desses instrumentos. Então, acho que desse momento em diante, a prefeitura vai ter conseguido criar um corpo básico aí, tanto legal quanto de equipe, para conseguir se desenvolver muito bem, muito melhor do que estava conseguindo no passado.
A professora destaca que, no ambiente público, qualquer procedimento tem que ser registrado em papel e toda decisão dos administradores públicos precisa seguir uma legislação. Não se pode, por exemplo, descartar documentos sem amparo legal. Nós precisamos dos instrumentos de gestão documental, né, que são o plano de classificação e a tabela de temporalidade. Esses instrumentos, depois que são criados, eles também se transformam numa lei municipal, porque eles vão dar toda a diretriz dizendo quais documentos existem, quais devem ser arquivados, por quanto tempo eles podem ser arquivados e o que acontece com eles depois, quando eles podem ser eliminados e quando eles devem e quais, né, devem ser arquivados permanentemente, também para a preservação da história da cidade. Giovana acredita que a expertise da docente e dos integrantes do projeto, além de acelerar o processo de documentação e arquivamento, tem trazido qualidade aos trabalhos. Agora, ela já vê um caminho a seguir. A gente só em 3 aqui, esse trabalho mais, como eu vou dizer, mais teórico mesmo, mais ideológico, que é o de pensar, olhar, pensar como fazer, por enquanto a gente não consegue aqui dentro, sozinhas. Só 3, com muito trabalho de mão de obra mesmo, de organização, de mão na massa para fazer, com pouca gente, e querendo ou não, a gente ainda tem a nossa rotina administrativa aqui dentro. A gente atende público, atende necessidades de dentro da administração pública, então a rotina não deixa a gente se envolver tanto, e eles são essenciais. No âmbito público, o que vale é o que está documentado, é o que está registrado. Então você precisa de documentos, esses documentos precisam estar bem arquivados, bem gerenciados para garantir o retorno para a administração e para a sociedade. A FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, lançou no fim do mês passado uma política de acesso aberto a publicações científicas. Autores de artigos que resultem de projetos e bolsas financiados pela Fundação devem divulgá-los em periódicos que permitam arquivamento em repositório público para serem consultados por qualquer pessoa que tenha interesse. O diretor científico da FAPESP, Carlos Henrique de Brito Cruz, detalha essa proposta para a gente. A FAPESP anunciou já faz muitos anos, acho que 2009, e vem trabalhando com as universidades e instituições de pesquisa em São Paulo sobre essa política para acesso aberto às publicações científicas resultantes de projetos financiados pela Fundação. 2 razões levam a FAPESP a essa política. A primeira é o fato de que, em ciência, quanto mais comunicação houver entre os pesquisadores, melhor será a ciência e mais rápido ela poderá avançar. Então, havendo acesso aberto, facilita-se o acesso aos artigos por parte de pesquisadores no mundo inteiro, e é um fato bem documentado já na literatura que artigos científicos publicados em regime de acesso aberto obtêm mais impacto, mais citações, mais visibilidade do que artigos publicados por trás de, como se chama hoje em dia, um muro de pagamento, um paywall. Então essa é a primeira razão, o progresso da ciência e a qualidade e a busca de maior qualidade para os resultados dos projetos de pesquisa financiados pela Fundação. A segunda razão é que, sendo uma fundação financiada pelo contribuinte, pelos impostos do público paulista, é também completamente defensável e eu diria até necessário que aqueles que pagam e financiam essa pesquisa tenham o direito de ter acesso a ela no momento que quiserem através da internet. Quer dizer, mais uma razão para esses resultados estarem disponíveis em acesso aberto. A principal característica da política é a seguinte: primeiro, a política da FAPESP é que a Fundação não interfere e não interferirá com o pesquisador na escolha de qual revista científica ele deseja usar para publicar os seus trabalhos. Essa é uma decisão do cientista. O cientista faz essa decisão baseado nas suas considerações sobre o melhor canal para veicular e para debater os seus resultados com os colegas.
Segundo elemento da política. Escolhida a revista pelo cientista e uma vez aceito o trabalho para publicação, o cientista deve providenciar para que, seguindo as regras da revista que ele escolheu, que pode ser uma revista de acesso aberto ou não. Tem poucas revistas de acesso aberto no mundo hoje. Então, o cientista pode ter escolhido uma revista de acesso aberto automático ou outra. Mas, seguindo as regras da revista, o pesquisador deve tornar disponível o trabalho científico que foi aceito para publicação. Diferentes revistas têm diferentes regras para isso. Por exemplo, há revistas que dizem, se o seu artigo for aceito, você pode colocar no repositório da sua universidade o manuscrito que você nos enviou no dia seguinte que o artigo for publicado pela revista. Então, nesse caso, o pesquisador vai colocar o manuscrito que ele enviou à revista em formato PDF ali, referenciando o artigo que saiu na revista e a página web da publicação do artigo naquela revista científica. Outras revistas dizem, você só pode colocar o manuscrito daqui a 1 ano. Então o pesquisador espera 1 ano, quando ele receber uma cartinha da revista, em geral elas fazem isso, dizendo venceu o seu prazo de 1 ano, ele coloca o manuscrito disponível. Tem outras revistas que permitem colocar o PDF de imediato. Tem outras revistas que requerem que se faça um link para o site da revista. Ou seja, o pesquisador escolhe a revista que quiser para publicar e trabalha com as regras daquela revista sobre o acesso aberto. Então essa é a segunda característica da política. E a terceira característica é que a FAPESP espera e requer que as instituições cuidem do trabalho mecânico de tornar esses artigos disponíveis. Portanto, não é algo que deve ser feito pelo pesquisador. O pesquisador não tem que construir o repositório. Se ele quiser, ele pode fazer. Ele pode pôr o artigo dele no ResearchGate, no Academia Edu, em outros vários sites de redes sociais que pesquisadores utilizam. Mas a instituição tem que ter um repositório. As bibliotecas da instituição precisam ter um sistema para orientar os pesquisadores, ajudá-los a verificar quais são as regras das revistas e providenciarem o upload do trabalho com os metadados adequados, trabalho esse que deve ser feito pelas bibliotecas e não pelo pesquisador. Ao lado dos artigos científicos disponíveis em acesso aberto, a FAPESP anunciou há vários meses uma política sobre acesso e gerenciamento e manutenção dos dados científicos obtidos com financiamento pela Fundação. E na qual política sobre dados, um elemento importante é, sempre que possível, a disponibilização desses dados para que outros pesquisadores possam utilizá-los. E essa disponibilização, de novo, contribui para o avanço da ciência, contribui para que se faça mais ciência com aqueles dados e que a ciência feita pelo originador dos dados seja melhor, porque vai receber realimentações, críticas, auxílios, apoios de outros pesquisadores que usem os dados. Ao lado da política sobre os dados abertos e o gerenciamento adequado dos dados, a FAPESP também anunciou há vários anos a política sobre boas práticas em pesquisa, na qual o assunto da ciência aberta faz parte como uma das importantes características da boa ciência, que é aquela de facilitar a comunicação, garantindo o bom registro dos dados e garantindo, sempre que possível, o acesso aberto aos dados. O Unesp Notícias está chegando ao fim, mas você pode rever as nossas reportagens e entrevistas no site e também no nosso perfil no Facebook. Eu te espero aqui amanhã. Tchau!